Queremos saudar a você que nos assiste pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja atuando na tua vida de maneira poderosa e em especial agora, que Ele te dê sabedoria para que você possa compreender a palavra de Deus e poder para obedecer. Te convido a fazer a tua oração silenciosa para nos acompanhar e abrir a Bíblia conosco. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Em particular, eu sou tocado por essa passagem, porque ela fala sobre o verdadeiro motivo do serviço, né? O que nos leva a agradar a Deus ou a tentar fazer a sua vontade. No verso 1, é dito que Jesus estava olhando e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma viúva pobre, esta que lançou ali 2 pequenas moedas. E ele disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobra, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. É interessante porque Jesus não estava muito preocupado com o que iam pensar a respeito dele quando ele falasse as verdades, né? Essa não era uma verdade agradável. Geralmente, quando as pessoas se reúnem num lugar e chega alguém com dinheiro, alguém rico, as pessoas procuram agradar a pessoa que tem dinheiro, certo? Para não feri-la em nada, para que ela continue ali, talvez esperando, né, que essa pessoa vá favorecer. Jesus, ele não tinha essa preocupação. Ele estava preocupado com o coração das pessoas, né? Qual coração estava pronto, qual coração não estava pronto. E aí é quando ele diz assim: olha, quem lançou mais do que todos foi a viúva pobre. O elogio não foi para o rico, e aí mostra que Jesus não estava preocupado se a pessoa ia dar pouco ou muita oferta. O elogio foi para aquele que servia a Deus com amor, que servia com coração. E isso se estende até o dia de hoje. Hoje, como porta-voz da palavra de Deus, devo dizer a vocês a mesma coisa. Deus se agrada daquele que dá com alegria, daquele que está com o coração repleto de gratidão a Deus e fala: Senhor, o Senhor fez demais por mim, então está aqui, estou devolvendo meu dízimo, estou dando a minha oferta. É assim que o Senhor quer que nós o sirvamos. E não só na questão do dinheiro, em todas as áreas da nossa vida, deve ser assim também. Não é verdade? Servir a Deus com alegria. E nós vamos ter a oportunidade de agora devolver a Deus os dízimos e ofertas. Nós temos aqui a caixinha, temos os envelopes para dízimos e ofertas. Aquele que se preparou pode fazer ali a sua devolução, tão logo nós estejamos louvando a Deus. E você que nos assiste pela internet, se você entende que deve devolver seus dízimos e ofertas, aqui nós podemos te dar as instruções por e-mail. Entre em contato conosco. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Repito, contato@advertenciafinal.com.br. Vou guardar o sinal do Cândido para que tenhamos nosso hino. E vamos então estar louvando a Deus em pé. E quando estivermos louvando, quem está preparado, faça a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, o mundo perdido,
ouvirão a sua doce voz, eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais pude merecer. Quando ele me disse assim, diz a mim, estás cansado, eu te aliviarei. Tanto amor me atraí, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida eu entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos ajoelhar e orar por todos, aqueles que ofertaram, dizimaram e aqueles que não puderam fazer. Santo Deus de Israel, Deus da Igreja, nos últimos dias também. Te agradecemos porque tem nos dado muitas bênçãos. Razão pela qual podemos devolver os dízimos e apresentar a Ti as ofertas de gratidão. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, estes pequenos recursos, para que eles possam render muito e o Teu Evangelho alcance todas as pessoas. Amém, Senhor. Dá sabedoria àqueles que vão administrar e que eles tenham temor de Ti, para que saibam que deverão prestar contas ao Senhor do emprego deste dinheiro. Amém, Senhor. Senhor, abençoa cada pessoa que entregou aqui os dízimos e ofertas. Amém, Senhor. Que o Senhor possa prosperar a sua vida de acordo com a tua sabedoria. Amém. A quem muito, muito, a quem pouco, pouco, mas para que ninguém haja falta. Amém, Senhor. E também abençoa, Senhor, aqueles que por qualquer razão hoje não dizimaram, não ofertaram. Que o Senhor abençoe as suas vidas. Que o Senhor lhes dê sabedoria e discernimento para se conduzirem nos teus caminhos. Amém. E que o Senhor dê a eles o suficiente para que eles tenham para o seu sustento e também com o que contribuir com a tua obra. Amém, Senhor. Rogamos, Senhor, estas bênçãos, não só pelos que aqui estão, mas também por aqueles que nos assistem pela internet. Amém. Esteja com todos em qualquer lugar deste planeta, ó Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus te rogamos. Amém. Amém. Quero estender também a saudação a você que nos assiste online, em especial aos nossos irmãos de Moçambique, pastor João Carlos, aos que estão aí assistindo conosco, glória a Deus. Também aos irmãos de todas as partes do mundo que nos assistem, tanto em Timor-Leste, Cabo Verde, na Europa temos vários países, Estados Unidos também, na África e na Oceania. Que todos sejam abençoados pelo Senhor e possam ser beneficiados pelo estudo de hoje. Convido a todos a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós vamos falar da missão que Deus nos deu aqui nessa terra. Nós que estamos no ano de 2013. Se você vai estar assistindo em 2015, 2016, 2018, essa mensagem vai ser atual igualmente, ok? Mateus capítulo 24, versos 14 em diante. O Senhor Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia,
que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor Jesus começa falando de que o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo, todos os países da terra. Vai ser pregado para testemunho a todas as nações. E depois que o evangelho for pregado ao mundo, então virá o fim. Em seguida ele começa a descrever qual é esse fim. Ele fala, olha, o fim é o tempo que foi predito pelo profeta Daniel. Um tempo terrível. Haverá uma angústia como nunca houve. Haverão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes milagres e enganos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos de Deus. Aqueles que estudam a Bíblia. É para esclarecer. Escolhido aos olhos de Deus não é uma pessoa que Deus apontou no seu nascimento e falou, é esse aqui. Não. A Bíblia nos ensina que todo aquele que aceita a salvação que Deus deu, este é um escolhido. Então, se você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, se você recebeu a salvação que Deus deu, você é uma escolhida, um escolhido. E você vai estar protegido contra os enganos se você buscar estudar a palavra para conhecer a vontade de Deus e buscar obedecer à vontade de Cristo. Aqui é dito que depois, então, que o evangelho for pregado no mundo inteiro, virá um tempo de grande tribulação como nunca houve. E ela arremata dizendo que ao final deste tempo de tribulação, Jesus voltará. Ele enviará os seus anjos e eles então recolherão os seus escolhidos de uma parte até outra. Está no verso 31. Isso significa o seguinte. Muitos hoje têm pensado na segunda vinda de Cristo, dizendo, logo virá o arrebatamento da igreja, glória a Deus, amém. Só que eles continuam todas as semanas fazendo a mesma coisa e na mesma rotina. A Bíblia diz que nós temos algo a fazer a fim de que chegue o fim. Nós temos que levar o evangelho a todo o mundo. Então não basta eu fazer o trajeto de casa à igreja, de igreja a casa. De casa à igreja, de igreja a casa. Porque fazendo isso eu não vou completar a obra que precisa ser completada a fim de que Jesus venha. É necessário que o evangelho seja pregado. E não só na minha casa, não só na minha família, não só na minha vizinhança, mas na cidade, no estado, no país e no mundo. Quando estamos transmitindo aqui pela internet, em parte, cumprimos esta missão. Esse canal já foi assistido em mais de 120 países, só que falta mais.
Muito mais é necessário fazer. E começa pela participação de cada crente, pela participação de cada pessoa, porque cada um tem um raio de influência, cada um pode alcançar algumas pessoas, cada um pode levar o Evangelho para frente, e ao fazer isso, ele está abreviando o tempo. Pergunto, quem gostaria que Jesus voltasse logo? Deixa eu ver as mãos. Amém, né? Acabar com o pecado, acabar com os problemas. Então saiba, você tem o privilégio de acelerar as coisas, de abreviar a vinda de Jesus. A Bíblia diz que depois de pregar vai vir a tribulação. Existem outros que hoje dizem, não, eu já estou me preparando para a tribulação. Então, eles já fazem todos os preparativos, né? Quer físicos, quer de estudo, etc. Olha, eu sei, essa parte da profecia encaixa aqui, essa outra encaixa aqui, então, neste momento eu tenho que estar em tal lugar, tenho que estar fazendo tal coisa. Ok. Só que, se nós não levarmos o Evangelho ao mundo, vai demorar para chegar à tribulação. Não é verdade? Em primeiro lugar, temos que levar o Evangelho ao mundo. Então, a primeira preocupação nossa, antes de ser com a segunda vinda de Jesus, antes de ser com a tribulação, ela deve ser com o levar o Evangelho ao mundo. Quando nós fizermos isso, o resto vai vir. E na medida que nós levarmos o Evangelho, Deus vai nos preparar para enfrentarmos o resto. Até porque a Bíblia diz assim, basta a cada dia o seu mal. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã e de depois. Andem hoje fielmente com Deus, porque hoje pode ser o teu último dia de vida. Eu não sei. Quem sabe se alguém vai sair daqui hoje e vai ser acometido num acidente de trânsito e vai acabar perdendo a vida. Nós não sabemos. Nós temos o nosso agora. Importa agora servir a Jesus. Ok. Então temos que pregar o Evangelho do Reino. Aí vem a próxima pergunta. Mas qual é o Evangelho do Reino? Porque existem muitas pessoas que estão anunciando o nome de Jesus, não é verdade? Em todas as partes da terra. Agora, o que a Bíblia diz ser o verdadeiro Evangelho? Será que o verdadeiro Evangelho é o fato de eu chegar para alguém e falar, olha, aceita Jesus. Vamos ajoelhar aqui, vou orar por você. Você aceitou Jesus? Amém. Você já tem o Evangelho. Será que é isso? Não. Vamos abrir a Bíblia no livro dedicado aos últimos dias, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Ali nós vemos uma descrição do Evangelho. É aquilo que deve ser levado ao mundo. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O profeta viu, conforme relata no verso 6, um anjo voando pelo meio do céu. Quando nós vemos um helicóptero, um avião voando,
nós já percebemos uma coisa: não somos só nós quem conseguimos ver, não é verdade? Que é aquele que voa no alto, todos conseguem ver. Então a ideia do anjo voando no meio do céu é para dar a ideia de uma mensagem mundial. Isso se complementa pelo fato de que é dito: o anjo vai levar a mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Vai levar aos países oficialmente reconhecidos, vai levar às tribos de índios, vai levar aos povos das ilhas, dos lugares mais distantes da terra, e em todos os idiomas da terra. A mensagem vai ser levada. Qual? Essa que nós lemos aqui. Talvez você se diga para você mesmo: poxa, mas nunca ouvi essa mensagem aqui. A primeira vez que eu li foi hoje. Aí você vê que existe algo a ser feito. Porque, de fato, a mensagem a qual Deus disse vai chegar no mundo inteiro, ela ainda não tem chegado. Essa mensagem é uma advertência para nós, para que nós escapemos do inferno. Quem tem interesse? Amém, né? A advertência começa dizendo assim, olha: temam a Deus, verso 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu juízo. A Bíblia diz em Romanos 14 que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 14. Romanos 14, verso 10. Tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos dar conta do que nós fazemos a Deus. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, nós somos ensinados de que não temos uma segunda oportunidade. É enquanto estamos nessa vida que nós temos de fazer as escolhas certas e fazer ou aceitar o Senhor Jesus. Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então ninguém vai ter uma segunda vida de oportunidade. A vida é essa aqui. Viveu, andou em harmonia com o Senhor, aceitou o Senhor Jesus, amém, ganhou a vida eterna. Rejeitou a oportunidade, não terá uma segunda oportunidade, é uma só. Então a advertência do anjo é muito clara. Preste muita atenção com respeito ao que você vai fazer com o teu tempo e a tua vida agora. Não vai haver segunda oportunidade. Aproveite bem a oportunidade que Deus te deu agora. Não há retorno. Não há reencarnação. Para nos prepararmos para o juízo, nós vimos que a Bíblia dizia: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, como é que alguém vai estar preparado para o juízo se ele temer a Deus? A Bíblia ensina o que significa temer a Deus. Porque muita gente pode dizer: não, eu temo a Deus. Eu tenho temor de Deus no coração. Eu respeito a Deus, eu respeito a religião, respeito cada um na sua, mas eu também tenho a minha. Ora, sabe que Deus, Ele não pergunta qual é a nossa opinião em relação a temer a Deus. Ele simplesmente apresenta qual é a dele, porque nós vamos ser salvos pelo caminho que Ele propôs. Não é pelo nosso caminho. Vamos abrir lá em Eclesiastes, fica depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Diz lá: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai julgar a nossa vida.
Deus vai julgar o que nós fazemos e vai julgar o que nós pensamos, porque até o que está encoberto vai ser julgado. O nosso pensamento, os motivos do nosso coração devem estar em harmonia com os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? Nós estamos lendo o Velho Testamento. Os mandamentos do Velho Testamento são os 10 mandamentos que Deus deu lá no Monte Sinai. Como é que está a nossa vida? Será que ela está em harmonia com os mandamentos? Essa é a pergunta que Deus nos leva a fazer. E agora, a partir dessa pergunta, nós começamos a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Lá em Apocalipse 14, verso 7, nós lemos que a Bíblia diz: temei a Deus, e em seguida diz: dai-lhe glória. Como é que nós damos glória a Deus? A Bíblia dá um exemplo de quem não deu glória a Deus. E aí a gente entende o que seria dar glória a Deus. Apocalipse 16, verso 9, fala dos ímpios. Diz assim: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Eles poderiam ter dado glória a Deus se eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram, por isso não deram glória. Portanto, quando Deus fala dê glória, isso quer dizer arrependa-se dos seus pecados, entristeça-se pelo que você fez de errado, e agora busque a Deus. Ah, mas eu não me sinto triste. Peça a Deus então que dê o arrependimento, porque o arrependimento é um dom de Deus. A obra de nos salvar é uma obra de Deus, não é nossa. Graças a Deus, né? Porque nós não temos nada de bom em nós. Nós precisamos de Deus. Então, Ele pode colocar em nós a tristeza pelo erro, a tristeza pelo pecado. E em seguida Ele pode pôr em nós a fé e a obediência. Tudo que nós precisamos. Basta pedir a Ele e Ele há de fazer. Aqui diz, em seguida, que tendo nós nos arrependido, tendo nós buscado obedecer os mandamentos, então nós cumprimos com a orientação, com a advertência, para estarmos preparados para o juízo. Só que em Apocalipse 14, verso 7, mais uma coisa é acrescentada. A segunda frase do verso diz assim: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adore o Deus Criador. Quem é o Deus Criador? Abre em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 8, digo, verso 6. Lá diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. Quem é o Deus dono de tudo? Deus o Pai. Deus O Pai. o Pai. Não é uma trindade. As pessoas dizem, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz, é Deus Pai. Quem está certo? A Bíblia. A Bíblia. Mas de onde veio a crença Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Esta crença, segundo a história, veio lá da época da Torre de Babel, aquela torre que desagradou a Deus, a qual Deus destruiu. Depois veio a cidade de Babilônia, que foi fundada no mesmo local, que preservou e propagou esta crença em 3 deuses que são um só, chamada Trindade. Nós não devemos seguir aquilo que é paganismo. Alguém diz, não, mas a Trindade é do cristianismo. Não, não é. Historicamente, a Trindade entrou no cristianismo por decreto, por influência, digo, do imperador romano Constantino. No ano 325, os bispos fizeram um concílio e votaram que agora ia haver o Deus Filho. Até ali não tinha. Até ali era Deus Pai, Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus passou a ser Deus Filho na opinião deles, porque para Deus continua igual. Né? Finalmente, em 381, no concílio de Constantinopla,
os bispos se reuniram de novo e votaram Deus e Espírito Santo. Então foi por voto. Para Deus não mudou nada. Para Deus continuou sem existir Deus e Espírito Santo. Para Deus o Pai, o Espírito Santo é aquilo que ele prometeu. É o poder, a sua influência que vem transformar as nossas vidas. O crente verdadeiro acredita na existência do Espírito Santo. Mas ele acredita que o Espírito Santo é aquela bênção que vem de Deus até ele. E não que seja um Deus. Quem acredita que o Espírito Santo é um Deus está seguindo a doutrina pagã. Ele está seguindo a crença pagã. A Bíblia diz em Apocalipse 14 que nós devemos adorar o Deus Criador. Aí Jesus Cristo. Olha como Deus é sábio, né? As igrejas hoje adoram a Jesus Cristo ou não? Sim. Sim, adoram. Não precisa dizer para o crente, para o cristão, adore a Jesus. Isso ele já faz, porque ele vê que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. Só que as pessoas não adoram, muitas vezes, ao Deus Pai. Por quê? Em lugar do Deus Pai, já fala, não, a Trindade, aí vai batizar em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, etc. E cadê o Deus Pai? O único Deus. Isso ficou esquecido. Então Deus agora vem relembrando para as pessoas, justamente no tempo que ele sabia que ele seria esquecido. Adorem o verdadeiro Deus. Isso faz parte da preparação para o juízo. Eu acho que isso aí é só doutrina de igreja, é coisa que não tem nada a ver. Olha, muita gente vai perder o céu porque achava, tinha opiniões diferentes da Bíblia e manteve as suas opiniões. As pessoas não se salvam porque elas abrem mão das suas opiniões e elas se submetem à opinião de Deus. Compreende? Deus é nosso Pai, Ele quer nos salvar, mas Ele pode nos salvar mediante a obediência. Um outro detalhe que salta da mensagem do primeiro anjo. Ali dizia, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando nós abrimos a Bíblia em Êxodo 20, nós vemos que o mandamento de Deus, um deles, tem quase a mesma grafia, isso quer dizer, quase as mesmas palavras estão ali. Isso quer dizer que, na mensagem do anjo de Apocalipse, Deus queria que nós nos lembrássemos do mandamento. Abra lá comigo, por gentileza, em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Você vai notar que as palavras são quase iguais àquelas do Apocalipse. Diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O mandamento começa no verso 8, quando ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Deus queria que as pessoas se lembrassem deste mandamento. É por isso que na mensagem do anjo de Apocalipse, ele fala, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembrem-se do Deus que instituiu o sábado e, portanto, lembrem-se do dia de repouso que Ele instituiu, que Ele abençoou, que Ele santificou. Faça as suas atividades de domingo até sexta-feira. Trabalho, estudo, assistir aquilo que é útil na televisão, etc. Mas, deu o pôr do sol da sexta-feira, quando biblicamente inicia-se o próximo dia, o sábado, então deixe essas atividades de lado. Você já se preparou na sexta-feira, tua roupa já está passada para vir para a igreja no sábado, a tua comida já foi feita, está lá na geladeira, certo? E você já está de banho tomado, está louvando a Deus no início do sábado.
E aí você passa esse dia na presença de Deus. Não dormindo, como muitos dizem, né? No dia de sábado você vai à igreja, você vai atender aquele doente que está precisando de uma visita, aquela pessoa que está precisando de um auxílio. Você vai fazer as obras de Jesus, certo? Ensina as crianças a palavra de Deus. Se você tem filhos, leva eles na natureza para eles conhecerem as suas obras. Vai contemplar as obras de Deus. Tira para você ter comunhão com Deus, você descansar e você revigorar-se para a próxima semana. Deus deu o exemplo. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Sem precisar, porque Deus não fica cansado. Mas ele descansou. A mensagem do primeiro anjo nos lembra da importância de observar o sábado. É o dia que Deus santificou. E neste dia, quando nós obedecemos o mandamento, Deus dá-nos uma bênção. É a bênção da santificação. Literalmente, ele nos melhora. Ele nos muda moralmente. Nós nos tornamos pessoas diferentes. A mensagem dos anjos, ela não vai. Nós estudamos aqui só do primeiro até agora. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 14 que o Evangelho é mais do que só isso. Ele vai mais além. Sabe que muitas pessoas pensam assim, não, o Evangelho é anunciar a Jesus, mas nós já estamos vendo que ele envolve mais coisas, certo? Onde está Jesus na história? Ora, sem Jesus não é possível obedecer os mandamentos. Sem Jesus não é possível se preparar para o juízo. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o Evangelho. Mas ele não é o Evangelho piegas. Sabe o que é piegas? Coisa que não tem substância, né? Ele tem só a forma, é a casca. Ele não tem o valor. O amor piegas, por exemplo, né? É aquele amor só de boca. O Evangelho, ele não apresenta um Jesus piegas. Se Jesus entra no nosso coração, a vida de Jesus vai se reproduzir na nossa vida. E todos concordam que Jesus guardou os mandamentos de Deus. Razão pela qual, quem aceita Jesus vai guardar os mandamentos, porque Jesus tem poder para mudar a sua vida. Amém? Agora, Apocalipse 14, verso 8. Outro anjo seguiu, dizendo o seguinte: Caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é a igreja descrita em Apocalipse 17. Ela é descrita pelo símbolo de uma mulher. Na Bíblia, é a igreja, a noiva de Jesus. Em Apocalipse 17, João disse no verso 4 que a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. É interessante porque a Bíblia aqui apresenta a visão que Deus tem desta igreja, representada pela mulher, a Babilônia. Tá, como é que a gente interpreta? Em primeiro lugar, uma coisa salta aos olhos e não tem como negar. Babilônia foi aquela antiga cidade que já não existe mais na história. Quando a Bíblia nos apresenta uma mulher que está escrito na testa Babilônia, isso quer dizer alguém que escolheu adotar a mesma forma de religião da cidade de Babilônia, correto? Isso aí não é difícil de entender. Testa tem a ver com a minha mente, o cérebro, a minha decisão. Ela decidiu manter a mesma doutrina da época da Babilônia. Então, basta eu olhar para a época da Babilônia e agora comparar com as igrejas de hoje e eu vou entender quem é esta igreja aqui. Na Babilônia antiga, nós já falamos, eles adoravam a trindade, Bel, Marduk e Ishtar. Eram 3 deuses que eram um só.
Outro ponto, eles adoravam o Deus Sol. E eles consagravam todo o primeiro dia para a adoração ao Deus Sol. Era o primeiro dia da semana, do mês e do ano. Por exemplo, até o dia de hoje, domingo significa dia do Senhor Deus, o Sol. Vem do latim Dominus. Em inglês, domingo é Sunday. Sun, Sol, S-U-N, Day, dia, D-A-Y. Né? Então você tem Sunday, dia do Sol. Em alemão, Sonntag, né? Sun, Sol, tá, dia. Então, dia do Sol, a mesma coisa. E na maioria dos idiomas, você tem o domingo, o primeiro dia da semana, nominado como sendo o dia do Senhor Deus, o Sol. Por quê? Ora, porque todos adoravam em volta da Torre de Babel. Então, eles estabeleceram esse sistema de religião pagão. Deus confundiu as línguas das pessoas ali. A partir dali, os povos se originaram, cada um com a sua língua, mas todos mantiveram as suas tradições. Hoje em dia, muitos chamam de lenda, né? A lenda dos nórdicos, a lenda irlandesa, a lenda germânica, a lenda etc. Mas se você for avaliar, na essência, essas religiões sempre apontam para as mesmas coisas. Todas elas têm as pirâmides como forma de adoração. Pirâmides não existem só no Egito, existem aqui na América Central, na América do Sul, existem até em outros continentes também. E aí, como é que você explica? E detalhe, as proporções matemáticas das pirâmides são as mesmas em todos os lugares. Como é que se explica isso? Muitos dizem que não há explicação. A Bíblia explica com muita clareza. A explicação é a seguinte: é a mesma forma de culto. Todos originaram de um ancestral comum. Inclusive, isso seria lógico, na verdade. Todos vieram de um ancestral comum. Foram encontrados mais de 100 objetos no Equador, na selva do Equador, na década de 80. Entre eles, uma pirâmide. Essa pirâmide que data de um período que eles chamam de pré-sânscrito. Ela seria de aproximadamente 2300 a.C. E ela tem as mesmas dimensões, tem os mesmos símbolos. E detalhe, ela é igualzinha à pirâmide que nós vemos na nota do dólar. Sabe aquela que tem um olho lá em cima, né? Aquele brilhozinho, etc. Então, não tem nada novo. Tudo hoje é uma repetição do que acontecia lá no passado. A Babilônia de hoje, ela nada mais é do que uma igreja que ela repete a forma de culto babilônico. Voltando ao ponto bíblico. Esta igreja que promove o domingo como dia de guarda, que tem a Trindade como centro das suas doutrinas. E Apocalipse 17 diz que os seus sacerdotes andam vestidos nas cores púrpura e escarlata, está no verso 4. O púrpura é quase um roxo, né? O escarlata é um tom de vermelho. Em qual igreja isso acontece? Elas têm também, os sacerdotes têm um cálice de ouro, que ele apresenta aqui, ele vai tomar o cálice. Em qual igreja isso acontece? Onde o sacerdote se veste em ouro, em pedras preciosas, em pérolas. E diz também que a igreja estava aqui embriagada com o sangue dos santos. No passado ela perseguiu e matou muitos. Esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. E detalhe, sabe, eu sei que esta igreja goza de muito boa reputação, pelo menos com 68% da população brasileira. E não só aqui, em muitos outros países. Só que Deus, ele não é levado pela maioria. Ele não é levado pela opinião da maioria. Não importa quantos milhões de pessoas tenham em boa conta esta igreja. Deus ele vai dizer qual é a avaliação dele. A avaliação dele é a seguinte: olha, ela é mãe de prostituições e é mãe de abominações. Porque ela ensina o povo a se desviar da minha verdade, da minha palavra. Então ela é uma mulher prostituta aos meus olhos. Isso aqui não é para ofender, não sou eu, tá? Você que me assiste por internet. Não tem nada a ver com a minha pessoa. É Deus falando. E entenda, Deus quer nos salvar. Se Deus fala, ele sabe por que ele fala. Né? Para Deus, prostituta, o sentido é espiritual, não é sentido carnal. Prostituta é aquela que não segue a Cristo, que não obedece.
Se Jesus falou sábado, como nós vimos, falar domingo é errado, certo? Isso é traição. Isso é abominação aos olhos de Deus. Outros deuses. A Bíblia diz no Velho Testamento que trazer outros deuses diante dele era abominação. A Bíblia fala um só Deus, o Pai. Aqui diz outros deuses. A igreja ensina a Santíssima Trindade. Deus não reconhece Trindade como Santíssima, porque o que é santo é o que vem dele, e de lá não vem uma Trindade. Então não existe Santíssima Trindade. Deus está falando isso para você, meu querido. Você que me assiste. Ah, mas esse pastor é um herege. Nós vamos ter que botar ele na cadeia. Olha, se vocês quiserem, tá bom, pode colocar eu na cadeia. Só que isso não vai mudar o que Deus falou. E vai chegar no tempo em que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e vai reconhecer essa verdade aqui. A verdade é essa, não tem como fugir. E você, que tem um cargo alto dentro da Igreja Católica, sabe que eu estou falando a verdade. Por amor da tua alma, se arrependa e entre em obediência ao Senhor Jesus. Porque Deus quer te salvar também. Eu não estou aqui para te condenar. Eu não estou aqui para condenar. Meu propósito é salvar pessoas. Desde o Papa até o mais baixo, não importa. Todos são pessoas que, aos olhos de Deus, merecem salvação. Não porque nós tenhamos feito algo bom, mas porque Jesus morreu por nós. Então, meus queridos, vamos dar atenção ao que Deus falou. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse fala assim: Babilônia caiu. Ela espiritualmente está caída. Então você não deve seguir a sua doutrina, de jeito nenhum. Não se você quiser se salvar. E se vocês notarem bem, em Apocalipse 14, verso 8, a palavra caiu aparece 2 vezes. Para mostrar que não é só uma igreja que está aqui sendo denunciada. Seria injusto nós falarmos assim, é a igreja católica só. Não, não é. Existem muitas igrejas que, inclusive, estão se aproximando da igreja católica. Quer nas doutrinas, quer nos costumes, quer na política. Nós vemos, até na televisão, né, cantores de um e de outro cantando juntos, etc. Né, concílios ecumênicos, onde todas as igrejas vão lá juntos. Isso é um sinal de que outras igrejas também estão caídas. Babilônia é o termo que se aplica a qualquer igreja que adote uma doutrina babilônica. Né? E eu vou citar a igreja que, inclusive, nasceu para pregar essa verdade aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta igreja, ela não deveria ter nenhuma doutrina de Babilônia, mas ela tem. Né? Ela está pregando a Trindade, como se fosse a Santíssima Trindade. Isso é um erro. Então ela acaba que vai ficar envolvida aqui também, na queda de Babilônia. Olha, para Deus não há acepção de pessoas, meu amigo. Se você é adventista, você me assiste, escuta a verdade de Deus. A verdade é essa. Estou falando não para te ofender, mas é porque a verdade é que vai salvar as pessoas. Né? Passar a mão quando a pessoa está no erro não vai salvar ninguém. Você que está em outras igrejas, a tua igreja crê na Trindade? A tua igreja guarda o domingo? Então, meu querido, a tua igreja está aqui no caminho da Babilônia. Ela está seguindo o caminho de Babilônia. Não está certa. Então, você deve receber os ensinamentos dessa igreja? Não, não deve. Não ande com esta igreja. Mas esse pastor aí, ele é divisionista, ele está pescando no aquário alheio. Olha, os adjetivos que vão colocar não fazem a mínima diferença. Porque a palavra de Deus não vai mudar por causa dos adjetivos que vão colocar. Essa palavra é a única que pode te salvar. Para o teu bem, aceite. E a Bíblia termina o Evangelho, lá em Apocalipse 14, a partir do verso 9, dizendo que se alguém adorar a besta e receber o sinal na testa ou na mão, também esse vai beber o vinho da ira de Deus. E depois vai ser atormentado com fogo e enxofre. Isso quer dizer o seguinte: saia do caminho errado, para você não sofrer essas consequências. O vinho da ira de Deus será derramado quando as 7 pragas do Apocalipse forem derramadas. Dá uma olhada lá, por gentileza.
no capítulo 15, verso 1, João diz que viu um outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Você quer receber as pragas? Acredito que não. Eu também não quero. Deus não quer que nós recebamos as pragas. Deus quer nos salvar. Razão pela qual ele fala: você não quer receber as pragas, então não receba a marca da besta. Não demonstre estima pela besta. Afaste-se da besta o máximo que você puder. Garanta a tua salvação. E quem é a besta do Apocalipse? Sabe, eu às vezes escuto programas de rádio, aí quando entra no assunto da besta, o pastor, porque a besta é um poder, e daí não fala quem é a besta. Mas, se não for falado quem é a besta, como é que as pessoas vão se afastar dela? Não tem jeito, não é verdade? As pessoas têm que saber quem é a besta. Mas se falar, a pessoa pode ir presa, pode morrer. Meus irmãos, daí, por causa disso, todos vão ficar mudos? Não podemos. Nós temos que falar. Sabe por quê? Nós temos que falar porque aí há a chance de muitos aceitarem e se salvar. Esse é o Evangelho, nós vimos aqui, certo? E as pessoas só vão se salvar se elas aceitarem o Evangelho. Você pode achar essa mensagem muito dura, muito impopular, mas é a única que salva. Uma coisa é certa, você não está sendo enganado. Você está ouvindo aquilo que Deus deseja que você ouça. Em Apocalipse 13, no verso 3, no verso 4, a Bíblia diz que as pessoas adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Se a besta é adorada, é porque ela é um líder religioso. E esse líder goza de tão boa reputação que muitos dizem assim: quem é que pode batalhar? Muitos tomam as dores deste líder quando alguém fala qualquer coisa contra ele. No verso 7, é dito que foi permitido a este líder religioso fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, este líder, ele já foi o cabeça de perseguição religiosa. Muitas pessoas morreram porque ele estabeleceu uma condenação para elas. A história não deixa dúvida com relação a quem é. A Bíblia está falando do papado. Por quê? Porque na Idade Média, o Papa foi o cabeça da Inquisição. Ele que instaurou o Tribunal da Inquisição. E o Tribunal da Inquisição nada mais era do que torturar e matar aqueles que não concordassem com as doutrinas do Papa. Aí nós vemos que as coisas não são como nós pensamos. Aqui no Brasil, eu nasci em família católica, acredito que a maioria aqui também. Nós fomos acostumados a ir à missa, eu fui batizado, não fui crismado. Só que, mais tarde, Deus vem nos esclarecendo por meio da sua palavra. Ele vem dizendo assim: olha, filho, esse caminho que você sempre achou que foi bom, não é um bom caminho. Essas coisas que você aprendeu, a maioria delas são mentiras, para não dizer quase todas. E você precisa abandonar esses erros e seguir a verdade. Quem adorar a besta, quem venerar o Papa, e quem receber o seu sinal, o que vai acontecer com ele? Vai receber as 7 pragas do Apocalipse. E depois ele vai perder a vida eterna. Vai sofrer a pena do lago de fogo. Mas por que o Papa parece ser uma pessoa tão boa? Olha, nem tudo é como parece. Nem tudo é como parece. A história é quando o papado é culpado, né, de dar motivo à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais com o propósito de recuperar o poder do mundo. Estudem a história verdadeira, vocês vão ver isso. Então, enquanto ele está lá falando de paz, ele está promovendo a guerra. Por quê? Para ganhar e estender o seu poder e a sua influência. E hoje, o poder papal vem cada vez mais aumentando em poder e influência. De que forma? Da mesma. Hoje você vê que a guerra existe, existem várias
ditaduras que estão caindo no Oriente Médio. Pergunto, qual é a religião desses países? Hã? Muçulmana. Ah, então porque a religião é muçulmana, o ditador tem que cair. E nos países católicos? Tem ditador lá? Existe, mas o ditador cai? Não. Então vocês, sabe, comecem a prestar atenção nas coisas, né? Estudem as perseguições contra os grupos minoritários. Veja se algum grupo minoritário católico foi exterminado. Na Primeira Guerra Mundial, os habitantes da Rússia foram usados como carne de canhão. Na Batalha de Stalingrado, os alemães ficaram ali diante do rio, cheios de munição. Os russos não tinham equipamento bélico para fazer frente. E agora, como é que a Rússia ganhou a Batalha de Stalingrado? Mandando homens, e os alemães gastavam bala matando. Sabe qual era a religião desses homens? Ortodoxa. Sabe, irmãos, as coisas não acontecem por acaso. Você fala, ah, não, mas a Idade Média é onde eles mataram os cristãos. Eu digo, o papado é tolerante onde ele é impotente. Quando você vê o papado hoje falar, não, mas tem que ter liberdade religiosa, é só no país que ainda não se declarou católico. Na China comunista, aí falam isso. Agora, pergunta se eles falam de liberdade religiosa aqui no Brasil. Se falam de levanta a bandeira da liberdade religiosa ali no México, países já católicos. Não. Irmãos, o espírito que está por trás dessa organização não pode ser o Espírito de Deus, porque Jesus não ganhava as pessoas assim. Jesus ganhava as pessoas pelo amor. Jesus pregava o Evangelho e agora quem queria decidir, não é verdade? É assim. Então, se um líder religioso, seja ele quem for de Deus, a demonstração vai ser essa. Ele vai dar liberdade às pessoas aceitarem ou não aceitarem. E se não aceitarem, ele vai se conformar. E mais, se as pessoas xingarem ele, se as pessoas falarem mal dele, ele não vai retaliar. Pois é assim que Jesus fez, não é? Quando Jesus estava sendo crucificado, o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora o Papa se diz o representante de Cristo. A pessoa que não concordava com a doutrina, só para dizer, Papa, não concordo com você, o Papa condenava para a fogueira. Ele é o representante de Cristo? Não. Esse é o espírito contrário. Então, sabe, abre os olhos. Nós temos que ter discernimento. Qual é o sinal da besta, o qual nós devemos evitar? É o sinal de autoridade do Papa. A história já diz, tem várias referências, eu vou citar aqui. Inclusive, um documento católico, digo, uma publicação católica, ela diz assim: todavia, os protestantes não sabem que, guardando o domingo, estão aceitando a autoridade do porta-voz da igreja, o Papa. Então, a marca de autoridade, qual é? Domingo. Outra referência diz, o domingo é a nossa marca de autoridade. Então, meus queridos, você quer evitar o sinal da besta, não guarde o domingo, guarde o sábado. E para finalizar, o Evangelho termina em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência daqueles que evitam tudo isso aí, daqueles que evitam o caminho errado. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqueles que deixam de lado esse caminho por onde as multidões vão e andam pelo caminho estreito, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o caminho que vai salvar vocês. O anjo que vem do céu vem dar essa mensagem que vocês escutaram hoje. E esta é a mensagem que deve chegar ao mundo inteiro. As pessoas que a levarem vão passar por dificuldades? Claro que vão. A gente já percebe só pelo teor da mensagem. Só que a mensagem é esta aqui, não é outra. Né? Então, meus queridos, vamos pedir a Deus intrepidez, ousadia, coragem para levar essa mensagem avante. Amém. Porque aqueles que levarem essa verdade, aqueles que abraçarem essa verdade, serão vitoriosos no final. Amém. Vamos terminar com Apocalipse 17, verso 14. 13 e 14. Estes, as pessoas da terra, têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Vai parecer que a besta vai prosperar.
Mas, verso 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão como o Cordeiro, chamados, eleitos e fiéis. Quem deseja estar junto com esta multidão chamada, eleita e fiel? Amém. Glória a Deus. Que assim seja a sua vida. Nós vamos agora orar por você que deseja estar entre esses. Faça hoje a sua decisão, não deixe para amanhã. Estude a palavra, obedeça. Peça a fé de Jesus para você guardar os mandamentos de Deus. E você vai estar entre os fiéis. Vamos orar? Santo e bom Deus que nos alça os céus abertos. Neste momento em que parece que o mundo todo abraça o erro, a tua verdade deve iluminar a terra. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor primeiramente nos firme nesta verdade. Amém. Que ela seja a nossa vida. Amém. Em segundo lugar, que o Senhor nos use para levar esta mensagem para todas as pessoas. Amém. Abençoa o Ministério de Advertência Final, porque, como o próprio nome já diz, deve advertir ao mundo. No mesmo teor da mensagem que estudamos hoje. Senhor, abençoa as pessoas da terra, que elas possam ter os seus olhos abertos e não percam as suas almas. Amém. Que os teus santos anjos cooperem conosco e com todos os que hoje tomam a decisão de levar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse avante. Amém. Senhor, que não falhemos. Dá-nos o espírito de intrepidez e coragem. E que nada nos impeça de levar a mensagem. Amém. Que ela seja dada no Espírito de Cristo, com amor, mas com toda a firmeza e segurança. Amém. E assim, Senhor, as pessoas sejam claramente advertidas. Que o Evangelho chegue a todo mundo em breve, para que então venha o que tem que vir e Jesus apareça nas nuvens do céu. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que nos assiste pela internet, queríamos convidar para que você continue acompanhando as mensagens que são transmitidas ao vivo. É quarta-feira, 8h20 da noite, e também aos sábados, 10h30 da manhã. Estes são os horários de início das programações. Lembre, sempre horário de Brasília. Se você está fora do Brasil, ajuste o fuso horário para não perder a programação. A transmissão se dá pelo site advertenciafinal.com.br ou então pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. A propósito, lembre-se, amanhã, 13h, horário de Brasília, teremos um novo episódio do programa Advertência Final, transmitido pelo canal YouTube. Então entra lá e assiste youtube.com/TV Advertência Final. E se você quiser fazer estudos bíblicos, entre no nosso site. Você pode aprender com detalhes a mensagem que você viu hoje. Pode estudá-la com profundidade. Você digita advertenciafinal.com.br e escolhe a opção Estudos Bíblicos. Ali você vai poder aprender com profundidade sobre a palavra. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes invocar uma bênção sobre você. Feche os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima.